Atos 2, do 42 ao 47. Vou ler aqui, meus irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse aqui é a base dessa ministração. Nós já falamos algumas coisas, né, sobre o que é o purê de batata, né, o que leva ao crescimento através do purê de batata, esse princípio, na verdade. Falamos sobre um saco de batata. Lembra disso ou não? Um saco de batata é diferente de um purê de batata, né? Quem já comeu um saco de batata aí? Mesmo que seja pequenininho. Cru. Ninguém. Agora, quem já comeu um purê de batata? E a gente está falando sobre resultados de se tornar um, de ter unidade. A gente falou que um dos resultados é ter mais milagres. Outro resultado é começar a ajudar pessoas necessitadas. Outro resultado, que a gente vai continuar agora, é construir relacionamentos fortes. Como é bom a gente ter amigos. Né? E me vem sempre aquele versículo que Jesus disse: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe nada sobre o seu Senhor. Mas te chamo... O que Jesus nos chama? Amigos. Então, assim, como é bom a gente construir relacionamentos que são relacionamentos fortes. Como nós conseguimos isso? Uma da demonstração, por exemplo, de purê algumas foi ontem que aconteceu na praça com algumas células, né? Quais pessoas estiveram na praça ontem, né? Lá, algumas pessoas na praça ou na pista, né, de skate. É uma demonstração de purê de batata, né? De construir vínculos, de amizades, de estar junto, em comunhão. Não é também só o fato de você fazer um churrasco junto, mas é o fato de você ter comunhão, estar unido. No versículo 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Quando eu e você, meu irmão, nos unimos, temos atitude de unidade, de resolver então amar as pessoas de verdade. Esse princípio é isso. Você fala assim: não, eu vou amar as pessoas de verdade. Eu não vou amar de mentira. Eu não vou ser falso. Por mais assim, sempre vai ter aquele dodói, sabe? Sempre tem um dodói no meio. Que fala: ai, onde está o amor? Né? Onde está não sei o quê? Por mais que você demonstre amor, sempre vai ter um que vai reclamar. Filho não é assim também? Filho é assim ou não é? Você demonstra amor, você cuida, daqui a pouco um está reclamando. Que você ama mais o outro. Tem isso ou não? Então, na igreja também vai ter, no reino de Deus também tem. Por mais que pareça. Por mais que de repente um receba mais atenção, depois o outro receba. Mas isso não te impede de demonstrar amor. Por causa disso, você vai deixar de demonstrar amor para um filho? Não. Por causa disso também você não vai deixar de demonstrar amor e fazer isso com as pessoas. Quando a gente faz isso, as pessoas de fora vêm e elas são atraídas até Jesus. Né? Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que às vezes estão ganhando pessoas através da oração. Né? Pessoas que têm aparecido para te procurar ou para me procurar, que têm vindo influenciada. Você falou: não, que nem recentemente, né? Lá em tal lugar, naquela igreja, eles vão te ajudar. O que é isso? É resultado do purê de batata, resultado de amor. Porque quando a gente demonstra amor, o amor é a liga, né?
As pessoas, elas são atraídas lá para a tua célula. Deus coloca cada dia uma pessoa lá na tua célula, no teu caminho. Porque Ele atrai elas através do amor. Qual que é a importância, então, de nós cultivarmos essa unidade e decidirmos, não, nós vamos ser um. Em Atos 4, abre lá. O 32 ao 34. Quem pode ler para nós? Meus irmãos, olha que interessante. Não havia necessitados entre eles. Na minha versão diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, né, e mais posse, dividiam. Interessante, né? Que nós somos uma família, que nós devemos cuidar do nosso irmão. Será que você é responsável por aquela pessoa que Deus coloca no teu caminho? De prover alimento para ela? De prover roupa se ela precisa? Se você tem condição? Será que nós somos responsáveis? O que você acha? Bonito ler isso aqui, né? Não é que nem ontem a gente foi lá na inauguração da igreja lá em Céu Azul, daí o pastor uma hora falou assim, quem gostaria, né, de orar e pedir para Deus um carro 0 quilômetro, quitado, tudo certinho, os impostos, né? Tem que pagar os impostos, senão fica complicado, né? E ganhar um carro desse. Aí muita gente levanta a mão, né? E Deus fala assim para você, agora você vai aprender a confiar em mim. Pega esse carro e dá para aquele irmãozinho lá. Pega esse carro novo que você ganhou, 0 quilômetro, quitadinho. Você não orou, pediu? Agora é o nível de confiança, né? Agora pega esse carro e dá para aquele irmão que não tem. Né? Quem daria? Não precisa levantar a mão, né? Ah, Deus, puxa, agora que o Senhor me deu esse aqui, eu vou dar. Não. Meus irmãos, isso é para dizer assim, esse princípio significa que nós devemos se importar com as pessoas. Nós devemos estar atentos às necessidades. Lá na tua célula, os líderes de célula, vocês são pastores lá. Vocês devem estar atentos às necessidades. É inadmissível uma pessoa estar na nossa célula, por exemplo, e passar necessidade. Por quê? Porque a gente pode fazer alguma coisa ou não pode? Claro que pode. É inadmissível uma família lá que tem, por exemplo, uma criancinha e não ter um remédio para dar para a criança, não ter uma roupa. Nós podemos, isso é o amor. Né? Nós não temos, né? Que nem a gente estava conversando, a gente tem que ter discernimento das coisas. Vamos sair na rua distribuindo sopão aqui na cidade para evangelizar. Nós vamos ter que contratar uns mendigos de fora para vir para a cidade. Né? Às vezes tem uns 2, 3 rodeando na cidade, mas não tem quantidade assim para você fazer um movimento desse. Mas tem famílias que às vezes está passando um momento mais apertado. Que a gente pode, como célula, lá na tua célula, fazer uma mobilização e começar a demonstrar amor. Né? Ter sabedoria, abundante graça de Deus sendo derramada. E aí as outras pessoas começam a perceber que tem algo diferente lá onde você participa. Atos 5,14, o que diz? Valeu, Rafa. Eu achei que era eu que estava com um problema aqui, mas não era, né? Atos 5,14. Vamos lá para João. Evangelho de João 17, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Quem pode ler para nós? Meus irmãos, essa geração que a gente está lendo aqui na Bíblia é a geração que daquela época recebeu o chamado de Deus para levar a palavra. E é assim que eles levavam. Né? E você vê resultado ou não? Você vê resultado eles agindo desse jeito? Pregação de Pedro, 2 pregações, se converteu 3 mil em uma, 5 mil na outra. Eu nunca vi isso aí acontecer. Né? Através de mim. Então quer dizer assim, tem algo errado comigo. Falta alguma coisa na minha vida. Na tua vida já aconteceu isso? Na tua sombra, através da tua sombra, alguém já foi curado?
Hã? Você nem sabia que você tinha sombra. Crescia, as pessoas eram acrescentadas, as pessoas apareciam do nada na tua vida, na vida das pessoas. Então quer dizer que tem princípios aqui na vida dessas pessoas. Claro, tem uma cultura aqui, mas tem um princípio do reino, que agora nós somos uma geração, vocês são a geração, que nós estamos com um cajado na mão, nós estamos levando o reino. Há várias gerações que vêm surgindo, daqui a pouco vai haver outra geração, que vai ser responsável por um grupo determinado de pessoas, para que todos ouçam. Abre lá em Mateus 24, versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o... Muito bem. Meus irmãos, você quer realmente que Jesus volte? Você quer? Vamos de novo, vai. Vou dar uma emoção. Você quer realmente que Jesus volte? Jesus poderia voltar agora? Agora. Sem dar tempo de você piscar o olho. Jesus poderia voltar? Você ia chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu cumpri meu propósito. Aquilo que o Senhor me deu para fazer. As condições que o Senhor me deu para fazer. A habilidade que o Senhor me deu para fazer. As pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Eu fiz a minha parte. Eu orei por elas. Eu falei do amor de Deus, do Senhor, para elas. Eu demonstrei esse amor. Né? Eu renunciei coisas que não precisaria nem ter renunciado, mas por amor a essas pessoas, para que o Senhor pudesse ser conhecido dessas pessoas. Eu pedi perdão, eu me reconciliei, eu me humilhei diante daquela pessoa que eu magoei, entristeci. Jesus poderia voltar? Às vezes parece que alguns cristãos estão delongando a volta de Jesus, fazendo: eu não vou, já que tem que anunciar para Jesus voltar, eu vou parar de anunciar, para Jesus demorar um pouquinho mais, porque eu não estou pronto. Então, esse princípio, né, de unidade, que norteia a igreja cristã, é um princípio que salva uma geração. A geração que está aí, pega a geração dos teus amigos, dos teus conhecidos, das pessoas aí de 10 anos a mais, 10 anos a menos, que estão aí dentro da sua vida, que fazem parte da sua vida. Quantos porcentos desses conhecem a Jesus? Tem aqueles que declaradamente já falam assim: não, eu já estou ouvindo de você, eu não quero. Conta esse também. Como esse já conhece. Já teve demonstração do amor de Deus, já viu milagre acontecer, né? Viu que você orou por alguém, ou alguém orou, e aí Deus respondeu. Esse já conhece. Mas aquele que talvez não teve tanta oportunidade, por mais que sabe sobre Jesus, que está no seu caminho. E aí vamos mais. A geração que está vindo atrás de você, que vai assumir essa responsabilidade. Os próximos que virão, né, os filhos, os que estão crescendo, eles estão assumindo essa responsabilidade com você? Eles estão cumprindo, né? Você, irmão mais velho, assim por diante. Ou os jovens ainda que não chegou a época deles, mas vai chegar, de passar o bastão. Eles estão indo à frente, eles vão ir à frente, vão levar o cajado. Eles vão levar essa mensagem? Ou eles vão parar no meio do caminho? Né, vamos ser sinceros. Ou eles não viram ainda o amor através da nossa vida. Não se apaixonaram por Jesus, igual eu e você. Você é apaixonado? Quem é apaixonado por Jesus? O amor contagia. Ele contagia as pessoas. Coisas boas contagiam também, não é só coisa ruim não. Coisa boa contagia. Você está entendendo a nossa responsabilidade? Você está entendendo que eu não estou fazendo favor nenhum para Deus? Não, Deus, eu estou fazendo um favor, só olha, eu estou renunciando a minha vida para servir o Senhor. Né? Você também, eu e você, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Deus, ele vai continuar sendo Deus e ele vai voltar. Eu quero, daqui uns dias, né, trazer uma ministração
sobre algumas coisas que têm acontecido ao redor do mundo, alguns testemunhos. Mas alguns deles, que eu estou lendo, compartilhando material aí que eu recebi, alguns deles alguns milagres e situações que têm acontecido em alguns países, determinados países, onde o evangelho não entra a Bíblia. Missionários já foram expulsos, tem raros missionários escondidos naquele lugar. Então Deus está sendo o próprio missionário naquele lugar. Lugares, como eu já falei aqui, lá no Egito, que pessoas estão sonhando com Cristo. O maior número de conversões de pessoas que não foram evangelizadas por ninguém, mas que sonharam com Jesus, está lá no Egito. Na Argélia, né, que é um país extremamente muçulmano, fechado, está acontecendo situações assim. A Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, com o maior número de muçulmanos por metro quadrado, que não tinha 1% de cristão, hoje tem uma das maiores igrejas do mundo. Né, quem recentemente aí teve em Mandaguari, o pastor dessa igreja, né, no fim do ano, estava ministrando. Uma igreja em células também. Tremendo o que Deus está fazendo. Gente curada de tudo quanto é jeito. Liberta. E pessoas, já pensou uma pessoa chegar em você? No nosso país até não consegue imaginar isso. Mas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não sabem nem quem é. É possível, pastor? Claro que é possível. Mas Coca-Cola, conhece. A Coca-Cola eles vão conhecer. Agora Jesus eles não sabem quem é de verdade. Nunca ouviram falar. Porque até nas redes sociais não entra, é bloqueado. Até em rádio não entra, sinal de rádio é bloqueado no país. Rádios de determinado país, né, que são países considerados países inimigos. Então Jesus está agindo naquele lugar através do Espírito Santo dele, porque não tem quem possa fazer. Agora aqui, tem quem faça? Tem ou não? Você acha que Jesus vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer? Ele vai fazer a parte dele. Ele vai fazer a parte dele. O milagre ele vai fazer. Se você encontrar uma pessoa doente, você não perca a oportunidade de orar por ela. Encontrou uma pessoa que está, a família destruída, não perca a oportunidade de ir até essa família, orar com essa família. É a sua parte. Encontrou uma pessoa que vale a pena você continuar ali, visitando ela. Não perca a oportunidade. Surgiu uma pessoa que você tem a oportunidade de ajudá-la. Não perca a oportunidade. Isso aí é o crescimento autêntico da igreja. O crescimento autêntico é para que o mundo creia. Para que o mundo chegue ao conhecimento da verdade. Quanto tempo da sua vida você dedica para Cristo? Quantos se converteram aqui depois dos 30? Levanta a mão. Nossa, o Zelito também, Zelitão? Você tem mais que 30 já? Então você pensa assim, você se converteu já depois da melhor parte da sua vida. Até os 30 é o vigor da sua vida. É a parte que você tem mais força, mais vigor. O que você fez até os 30? Não precisa nem falar, né? Às vezes você não fez muita coisa, mas só de você não servir Jesus já... É que nem eu ouvi um ditado, uma pessoa conversando esse tempo atrás, falando assim, não, mas a pessoa é tão boa. Mas é tão boa, nossa, só falta Jesus na vida dela. Então falta tudo. Se não tem Jesus, não tem tanta coisa então. Só falta Jesus? Só falta Jesus? Não, só falta Jesus, né? Então falta tudo, ela não tem nada. Se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Então, se você olha, Senhor, eu me converti já. Passou tal época da minha vida. Que bom os jovens estão se convertendo na juventude. Você tem a melhor época da sua vida, a melhor época em termos de disposição, de saúde, de vigor, para você dedicar para o Senhor. Falar, Senhor, está aqui, o Senhor me converteu na minha juventude e eu dei o meu melhor para o Senhor. É por isso, é assim que o mundo vai crer. É assim que o mundo vai chegar ao conhecimento do Senhor, quando você decidir fazer alguma coisa. Então, decidir amar as pessoas.
decidir amar as pessoas, não importa o que elas façam. Por mais que falem mal de você, por mais que te injuriem, por mais que prejudiquem você, continua amando elas, continua orando por elas. E agora, dedica a sua vida. Você não tem essa mentalidade de que você já está bom. Olha, eu já estou indo até para a igreja, eu já estou firme lá na igreja, está bom, Deus, ai que bom. Não, isso é quase nada. Isso aí é quase nada. Você liderar uma célula, ter lá um grupo de algumas pessoas junto com você, isso é quase nada. Já é alguma coisa, mas é quase nada. A gente tem que sempre ter no coração aquela mentalidade assim, ó, Senhor, ainda dá para fazer mais. Ainda eu posso me dedicar mais ao Senhor, ainda eu posso me aproximar mais de Ti. Agora a pergunta é, você quer isso? Você quer isso que acontecia aqui, ó, na palavra? Você quer viver isso? Você quer chegar diante do Senhor e ser recebido com alegria? Saber assim, que bom, chegou essa hora, você chegou aqui. Que bom, você dedicou a tua vida. Jesus, ele dedicou a vida dele por você? Dedicou ou não? Jesus dedicou a vida dele para você. Ele deu a vida dele. Ele amou mais a você do que a ele próprio. Já falei isso para você. Ele amou mais a você do que a ele. E aí você às vezes, vamos falar aqui de nós, eu, você. Às vezes nós temos amado mais a nós do que as pessoas. Como a Bíblia diz, há muitos cristãos hoje que eles são amantes de si mesmo. Amam as suas coisas, amam a sua vida, amam os seus bens, cuidam só das suas coisas. Né? Se preocupa. Quando você vai dividir um salgadinho, você vai cortar no meio. Para quem você dá um pedaço maior? Porque sempre sai um pedaço maior, né? Para quem? Você está lá com um choquito, você vai quebrar ele no meio e dar um pedaço para alguém. Metade. Se quebrar no meio, daí você dá aquela olhadinha. É ou não é? Para quem você dá o maior pedaço? Hã? Se ele percebeu qual é o maior pedaço, você até dá. Mas se ele não percebeu, você fica com você ou você dá para a pessoa? Ui, logo na mão que eu ia dar. Isso é a tendência que eu e você temos, usando um exemplo simples, de ser amante de nós mesmos. É falta de confiança de que Deus pode fazer. Isso é incredulidade. Falta de fé de que Deus pode fazer e prover sobre a nossa vida. Para que o mundo creia, nós precisamos se tornar um. Então, como se tornar um dentro da nossa célula? Lá no lugar onde Deus colocou você. Diante de pessoas que Deus está colocando na sua vida. Né? Um purê de batata, como eu disse, com batata crua não dá. Tem como você fazer um purê de batata com batata crua? Pegar lá o garfo e amassar a batata crua? Com casca, com tudo? Não tem. Como que faz um purê de batata, então? Quem sabe fazer um purê de batata? Ixi, tá mal, hein? Olha a Lene, graças a Deus. A Lene faz uma comida gostosa. Fala aí, Lene, como que faz um purê de batata? Bem cozidinha, depois descasca. Pode ser banha de porco? É porque aqui na nossa região é mais... Eu vou destacar alguns elementos principais, então, desse ato, né? Primeiro, a água. Sem a água não dá para cozinhar a batata, não é verdade? Então, em Isaías 55, versículo 11, se você puder abrir lá. Isaías 55, versículo 11. O que diz aí? Você crê nisso? Você crê que a palavra que vem de Deus, através da sua vida,
ou de uma leitura da Bíblia, ou de um versículo que você mandou para alguém, ou de uma situação que você estava ali ministrando, ela não vai voltar vazia? Se você não crê, quer dizer que você não crê na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. A água para fazer um purê de batata é a palavra. Não pode faltar a palavra. Eu não sei se você já tentou ganhar alguém para Jesus através do argumento. Já tentou? Ganhar alguém para Jesus através de argumentos. Você começar um debate ali, e daí você começa a ficar brabo. Em vez de você ter amor pela pessoa, você tem vontade de bater nela já. Sentiu vontade de bater em alguém quando você estava falando de Jesus para a pessoa? Só foi eu então, né? Porque eu já senti vontade. Vontade assim, meu Deus do céu, parece que o velho homem está lá morto, assim, aquele pitbull morto. Aí ele começa a abrir um olhozinho, né? Mas para falar de Jesus agora. É pior aqueles que já bateram em alguém, né? Para trazer para a igreja e desse tipo. Nós não precisamos de argumentos para ganhar as pessoas para Jesus, nós precisamos da palavra. É por isso que você tem que conhecer a palavra, você tem que viver a palavra. Eu tenho feito um compromisso com algumas pessoas para ajudar as pessoas a ter uma rotina de leitura da palavra, de ler 3 capítulos por dia. Se você quiser entrar nesse propósito, nós estamos terminando Mateus. Só não sei certo qual é o capítulo que está anotado na outra Bíblia lá, mas nós estamos terminando Mateus. Você pode começar. 3 capítulos por dia. Conhecer a palavra, isso é o mínimo. Mínimo. Quanto tempo gasta ler 3 capítulos? 10, 15 minutos do seu dia, de 24 horas, é muito pouco, né? O mínimo. Pode começar. Se você quiser começar aí finalzinho de Mateus, começa no 24, que vai ser um bom capítulo para você ler. Mateus 24, né? O sermão profético do fim dos tempos. Já começa por aí. A palavra de Deus, ela muda as pessoas. Sempre que eu estou diante de uma pessoa que não é da igreja, não participa de nada, não conhece a Jesus, eu sempre tento ter uma oportunidade para falar da palavra. Como? Não assim, igual aqui na igreja, né, que eu vou e prego. Não. Eu estou conversando com a pessoa, mas de repente eu lanço a palavra sobre a vida dela. Ela está falando de alguma situação, do Brasil, de não sei o quê, das famílias e tal. Daí eu lembro de alguma palavra, de algum versículo que tem a ver. Por exemplo, um versículo, né, que a gente conhece muito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um versículo que serve para muita coisa. A pessoa está ali falando, reclamando, e você pode parar a pessoa e falar assim, olha, é verdade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Olha, o que a pessoa perguntou da Bíblia, né? Mas você está falando da palavra. A palavra diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu estava com o Jaime, né? Ele não está aqui, mas ele falou uma coisa interessante. Que ele falou assim, olha, quem não, diante dessa palavra, né? Você pode dar uma explicação como essa, simples, não precisa falar mais nada. Não precisa chamar para ir para a cela, não precisa chamar para ir para a igreja, só lança a palavra. Lança água nessa batata dura ainda. Tá uma batata dura, sem estar cozida, mas lança água. O Jaime disse assim, olha, Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então quem não está em Jesus está andando no caminho errado, está perdido, está enganado porque não conhece a verdade, e está mesmo vivo, está morto. Olha que interessante. Olha quantas pessoas, você pode falar, quantas pessoas que estão vivas, mas estão mortas, porque não conhecem a essência da vida delas. O pessoal olhou, e aquela história, daqui a pouco ela está lá em casa, brigando lá, e ela vai lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai fazer ela lembrar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela está limpando o carro, lavando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela vai lembrar da palavra. Vai ficar gravado no coração dela a palavra. Pingou. Cada pouco você pinga de novo. Não tem aquela música, né? Aquele hino? Você conhece esse hino? De pingar? Não conhece essa música? Canta aí. Pinga em mim, viu?
Vamos fazer uma versão gospel dessa música. A palavra ela não volta vazia. Mesmo que a pessoa não entenda. Você está lançando a palavra no Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E olha, você vai ser uma grande pessoa que vai servir ao Senhor. A pessoa não está entendendo nada. Mas você está falando. Está lançando a palavra sobre a vida dela. Isso é fé. Você crê que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Uma pessoa não pode chegar perto de você, ela não pode conviver com você e ela ouvir da sua boca somente coisas que não vai amolecer a batata. Não vai edificar a vida dela. Agora, ela tem que ouvir de você alguma palavra de esperança. Jesus não é a esperança desse mundo? Jesus não habita no seu coração? Então nós precisamos levar esse Jesus. Levar a palavra. Teus vizinhos, vamos lá para os teus vizinhos. Ah, eu sabia que você tinha que falar dos meus vizinhos, né? Está lá os teus vizinhos. Você tem pingado a palavra? Se você é a luz daquele lugar, é o que a Bíblia diz, eu estou falando do que a Bíblia diz. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Você representa Jesus aqui nessa terra. Lá onde você está, os teus vizinhos já ouviram da palavra através de você? Você tem orado pelos teus vizinhos, pelas pessoas que estão próximas de você? Você tem orado, Senhor, eu não consegui ainda falar, mas me dá uma oportunidade. Deus vai dar. Às vezes não dá na hora certa, né, que a gente gostaria, dá de madrugada, né, aquele quebra-pau, aí você entra no meio, orando, né, não precisa ir lá brigar junto. Orando, experiência de oração, começa a orar. Senhor, toca o coração aqui do meu vizinho, me dá uma oportunidade, Senhor, de falar do teu amor. A minha oportunidade lá em casa é o cacho de banana, porque dá bastante banana lá em casa, da banana eu saio entregar para os vizinhos, banana, e é onde eu aproveito e lanço a palavra, né? Não precisa falar assim, você é um banana, a palavra de Deus pode dizer que você vai se tornar um homem valente. Não, mas se chega ali, é um pretexto para você chegar e ter um contato com a pessoa. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá para você lançar a palavra. Então, primeira coisa, a água. Tem que lançar a palavra sobre a vida das pessoas. Eu vou dar um desafio para você. Decore um versículo por semana, pelo menos. Sabe como você faz para decorar um versículo? Escreve num papelzinho, né? Hoje não está mais na moda usar papelzinho, né? Mas sei lá, coloca na tela do seu celular. Eu sempre fazia isso, deixava no bolso, né? Na carteira, colocava nas paredes. Né? Quando eu morei fora, que eu tinha o desafio de aprender outro idioma, o que eu fazia? Eu andava quase com um dicionário no bolso. Eu pegava 5 palavras por dia e deixava comigo aquelas 5 palavras. Aquelas 5 palavras, eu lembro que eu decorei a primeira palavra foi percha. Não sei o que eu aprendi isso aí. Nunca usei para nada. Eu ter escolhido uma melhor. Mas depois que você aprende, você pensa assim, tem algumas palavras que não valia nem a pena aprender. Percha é cabide em espanhol. Tem coisas que não adianta você aprender, né? Não serve para nada. Mas eu aprendi ela. Foi a primeira palavra que eu coloquei no bolso. Então pega um versículo. Você tem lá um caderno, você tem lá a tua Bíblia. Dedica-se àquele dia. De manhã você lê ele, de tarde você lê ele. Decora ele, guarda ele no teu coração. Né? Talvez todo dia você não consiga fazer isso, mas faça uma vez na semana, pega um versículo por semana, coloca lá na tua geladeira. Eu tenho certeza que a tua geladeira você abre pelo menos uma vez por dia. Guarda a palavra no coração. Esse próprio versículo aqui, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Então isso significa que eu estou falando isso para você, vai dar fruto. A pessoa não está entendendo nada, mas está pingando no coração dela. Está pingando a palavra. Aí a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 4. Vou perguntar de novo, você crê na palavra? Amém.
Então olha o que diz a palavra que eu e você cremos. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Às vezes uma palavra que você está dizendo, ela vai tão fundo no coração daquela pessoa que está ouvindo, que talvez você não imagina nada sobre a vida dela, mas a palavra sabe. Que a palavra, olha o finalzinho, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A motivação do coração da pessoa, você vai alcançar através da palavra. E Deus faz a obra. Outra coisa que não pode faltar para fazer um purê, fogo, né? Que adianta ter água e não ter o fogo? Para esquentar a água. O fogo significa o Espírito Santo. Orar em fé, orar em todo o tempo, orar em batalha espiritual, orar no Espírito. As batatas cruas, elas não podem ver o fogo, mas elas podem sentir o efeito dele. Assim é a oração. As pessoas, elas não estão vendo a oração. Né? Você não vai tirar um selfie de você orando e mandar a pessoa assim, estou orando por você. Por mais que a pessoa não saiba que você está orando por ela. Por mais que os Natanaéis, né? Está aparecendo alguns Natanaéis por aí já. Às vezes nem sabe que você está orando pela vida deles. Ou já sabe, mas você está ali, pagando um preço de oração. Teu vizinho, por mais que você não tenha conversado com ele, mas você está esquentando aquela água, Senhor. Jejuando, pagando um preço de oração. E as coisas começam a acontecer através do mover de oração. Não tem avivamento sem oração, meu querido. Pode até ter conhecimento da palavra sem oração. Há muitas pessoas que estudam a palavra e são estudiosos da palavra, mas não têm o Espírito. E não vivem o Espírito Santo. Acabou de estudar a Bíblia, que bom, cara, vamos lá para o boteco tomar uma cerveja. Tem bastante gente assim. Né? Os centros acadêmicos estão cheios de gente assim. Que falta o Espírito, falta a vida com Deus, falta o fogo do Espírito Santo. Sem o fogo não dá. Você quer então impactar ali onde você está plantado por Deus, começa a orar naquele lugar. Quanto tempo de oração você tem dedicado? Né? Quanto tempo de oração você tem dedicado ao Senhor por aquelas pessoas? Tem orado todo dia? Ou tem sido algo mecânico? A oração mecânica não funciona. É a mesma coisa de você ficar orando aí. A diferença entre oração e reza é essa, né? Ficar rezando um Pai Nosso. E você não querer que o Pai seja nosso, quer que o Pai seja seu. Você não querer que o pão também seja nosso, quer que o pão seja só seu. Você não perdoa a dívida de ninguém. Mas você está falando, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Mas você não perdoa ninguém, é uma reza. Oração mecânica também não adianta. Você tem que orar de verdade. Falar com o Senhor de verdade. Tem um princípio, né, que nós aprendemos na escola de discípulos, que antes de falar de Jesus para a pessoa, nós temos que falar da pessoa para Jesus. Jesus, é aquela pessoa lá, Senhor, que nós queremos que seja alcançado. E aí você pode orar pelos seus Natanaéis, pelos teus parentes. Meus irmãos, a responsabilidade é nossa. Deus deu para nós. É tua responsabilidade. Deus colocou você naquele lugar. Agora, influenciar às vezes para coisa errada, para reclamar, para murmurar, a gente consegue rapidamente. É 2 palitos. Você começar a falar da Dilma, já começa a murmuração. É rápido, a gente já conquista a pessoa, não é? E agora para Jesus? Desafiei, né, os jovens estão aí na pista, na praça. Né, alguns têm falado comigo, sair pela rua, aonde Deus direcionar, parar, para ir levar a palavra, para comunicar o Evangelho.
para transmitir esse amor, mas está em oração. Senhor, toca o coração dessa pessoa. Às vezes você vai encontrar uma pessoa na rua, você vai começar a conversar com ela, ela vai começar a chorar no meio da rua. E aí? Eu lembro um projeto que a gente fez lá em Céu Azul, e caminhando pela rua assim, vinha duas senhoras. E eu ia para cá, porque eu estava de olho em outras pessoas aqui, e ela vinha para cá. E eu vinha para cá, ela vinha para cá. Eu falei, ixi, vai dar de frente. E paramos na frente, falei, posso te entregar um papelzinho? Estava com um folheto na mão, pode. Eu falei, esse papel aqui é da... Eu nem comecei a falar nada, a pessoa começou a chorar. E começou a chorar, e começou a chorar. Eu nem terminei do que eu estava falando. Eu falei, eu posso orar por você? E ali começou um processo de Deus na vida daquela pessoa. Então Deus coloca as pessoas no seu caminho. Através dessa pessoa, conheci o filho, que era envolvido com droga, e aí foi. Daí conheci mais 30 jovens que também eram envolvidos com droga. Daqui a pouco estava tendo um culto na casa dessa pessoa, com 30 jovens envolvidos com droga. Mas eu me lembro de uma situação. A gente tinha um lugar, uma reserva, assim, que a gente ia lá orar, era um monte, conhecido como monte. A gente ia lá orar, e alguns dias antes disso, eu estava orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, a gente quer ganhar os jovens dessa cidade. Não tinha jovem nenhum na igreja. Eu falei, Senhor, mas nós queremos ganhar os jovens dessa cidade. Nós queremos começar pelos piores, Deus, aqueles que estão lá no fundo do poço. Eu não sei nem como chegar neles, o Senhor me dá um jeito. E comecei a orar. Nós levantamos um clamor no monte, ficamos um tempo orando por isso, pelos jovens. E eu me lembro assim, que foram alguns dias seguidos que a gente foi orar, e todo dia a gente orava pelos jovens. E no sábado, eu conheci essa mulher, que abriu uma porta tremenda. Daí veio através dessa mulher que veio os cigarreiros, que eu conheci tudo, os traficantes da cidade, os piores elementos da cidade, foi através dessa mulher. Você vê que Deus coloca no teu caminho? Agora, você tem orado por isso? Você tem orado para que as pessoas se convertam? Mas você tem amado de verdade? E aí chegamos num ponto principal. Você colocou a batata na água, ligou o fogo, cozinhou. E depois tem algo importante, que é descascar a batata. Sabe o que é descascar a batata, meu irmão? Descascar a batata é tirar as nossas máscaras. Você usa máscara? Eu vi uma fotinha na internet que a pessoa vai levantar e pensa, que máscara eu vou pegar hoje? Você usa máscara? Tirar nossas máscaras. Tira a máscara de crente, que às vezes você está usando. Radical, fundamentalista. Xiita, chega a ser um xiita. Sabe que crente não é xiita, é chato. Tem o radical islâmico que é xiita, por isso que aí o radical evangélico é chato. É um purgante, é um sarna, mas não leva o amor de Deus. Tem que tirar as máscaras. Dentro da igreja, dentro da célula. Está dentro da célula, está brigado com o irmão dentro da célula. Está na igreja, um está sentando lá na ponta e o outro lá na outra ponta. E na saída é o problema. Daí tem que fazer uma estratégia para não se encontrar. Que coisa mais triste. E assim também é com qualquer outra pessoa da rua. Pessoas que você conhece aí que você não perdoa. E aí você tem que colocar a máscara, Faz igual os políticos fazem. O que os políticos fazem? Coloca a máscara e cumprimenta, E daí depois tira a máscara e fala mal. Nós temos que aprender a falar. Vamos fazer a semana do Fala Bem? Vamos? Semana de santificação, fala bem. Daí a gente só vai falar bem das pessoas. Pastor, é aquele que não tem o que falar bem. Vai caçar alguma coisa para falar bem. Nossa, mas como é bonito o branco do seu olho. Que privilégio você tem de ter um branco do olho desse jeito. Alguma coisa tem para falar bem. Mesmo que for amarelo, falar o amarelinho do seu... Descascar a batata, meus irmãos. E aí vamos trazer aqui para nós. Você e eu somos as batatas.
Já saiu um purê de batata? Lá na sua célula. Saiu um purê de batata? Já está amalgamado? Está um purezinho de batata? Ou as pessoas chegam lá e encontram assim, ó, todas batatinhas sentadas. Né? Para quem assiste a Peppa, é igual o Senhor Batata. Está ali todo mundo sentadinho. Ninguém se mistura, ninguém se importa um com o outro. Ninguém está nem aí com a vida um do outro. Né? Não vê a hora de acabar para ir embora. Nossa, que hora que vai acabar esse negócio? Né? Tá aqui no culto, que hora que vai acabar esse negócio? Estou lá esperando para ver aquela notícia do Fantástico. Não aguento mais esse negócio. Senta, levanta. E fala pro irmão. E abraça o irmão. Não quero abraçar aquele. E você começa, né? Soltar a palavra. Só que essa é mortífera, né? Essa é uma palavra mortífera, que não gera vida. Você não se preocupa. Né? Eu lembro que o Marcos falou isso aí um dia, lá no Encontro com Deus, né? O pastor, faltava mais isso aqui na igreja. Da gente estar reunido aqui, ó, conhecendo as pessoas. Não era falando dos encontros, estava falando dos laranjinhas. Porque na igreja é só oi, tudo bem, como que você está? É pouca comunhão. É pouco tempo que você passa com a pessoa. Com o seu discípulo, ó, você pode ir num lugar muito triste com a pessoa, você pode ir num lugar muito feliz com ele. Você pode chamá-los para orar na torre. Vamos orar na torre. E vem eles orar. Você pode chamar eles para jogar bola junto com você também. Ou marcar um jogo de bola. Se alegrar junto. Você pode chamar eles para fazer uma vigília com você. Isso também é purê de batata, passar o tempo junto. Como, às vezes, disponibilidade de um ou outro, você ir para Cascavel e voltar. Você não tinha nem que levar ninguém, mas você vai levar a pessoa junto com você só para conversar. Uma visita que você vai fazer. Um almoço que você vai fazer. Quantos aqui fazem o almoço sobre um monte de comida? Não? A dona Nevisa tem certeza. Né? Sobra assim, ó, comeria mais uns 10. Tranquilo. Aquele almoção de domingo que você fez, achou que a carne ia ser pouca, comprou um pedação assim. Daí você come carne assada do domingo a semana inteira. É ou não é? Quem já passou por esse problema? Ah lá. Você não poderia lembrar de alguma pessoa? Ó, Dia das Mães, né? Chegando, datas especiais. Como eu sempre sou de fora da cidade, eu sempre lembro daqueles coitados também que são de fora. Quando eu estou na cidade, assim, eu penso nos feriados, assim, essas datas especiais, eu penso assim, coitado, aquele ali também não tem parente em casa, né? Eu vou chamar ele para vir aqui em casa. Por quê? É uma maneira de você levar a palavra de Deus. Né? De você estar próximo da pessoa. De você gerar comunhão, amizade. Que gostoso é assim. Isso é o purê de batata, mas para isso tem que tirar a tua máscara. A pessoa vai ver, na verdade, como você é dentro de casa. Não é ruim isso é bom. A pessoa vai ver você como que você é de fato orando. Ela vai ver como que você é dirigindo, né? Você chamou o abençoado para ir com você está evangelizando ele. Você chamou ele para você com você até Cascavel. Aí te dá uma fechada e você se controla, fala que bênção, né? O pessoal nervoso no trânsito, né? E se você estivesse sozinho, você já ia pecar. Aí que bênção. Fala, vamos orar, olha, discípulo, é assim, ó, quando a pessoa te fecha no trânsito, você estende a mão, né? E ora, abençoa, fala, vai com Deus, né? Seu filho de Deus, filho abençoado de Deus. Se você estivesse sozinho, talvez você chamava ele de filho de outra coisa, né? Você ia dar uma outra saudação para ele. Não ia dar uma saudação da paz. Meus irmãos, isso é o purê de batata. Tirar a tua máscara. Mas daí a pessoa está aprendendo com você. Por mais que você erre, ela está aprendendo a ter humildade com você, de reconhecer os erros. Tirar as máscaras. Vamos lá, Provérbios 28, versículo 13. E a gente vai ler mais 3 versículos aqui e vamos concluir. Provérbios 28, versículo 13. Outro abre em Tiago 5,16. É admitir nossas máscaras. E alguém abre em Hebreus 10, o 24 ao 25. Descascar a batata.
Provérbios 28:13 diz o quê? Confessar e deixar o pecado. Isso é para todos nós, não é só para o novo convertido. Confessar e deixar. Tiago 5,16. A gente se torna um só. E é o que diz Atos 2. Que o povo era um. Eram unânimes. Mesmo sendo diferentes. Então está aí o desafio para você. Você quer discipular realmente as pessoas? Discipulado exige você ensinar a pessoa a ter uma vida com Deus e uma vida com o próximo. Por mais que você fale. Não pense você que as pessoas vão começar a ver o seu erro agora. Não. Ué, você não erra? Quem que não erra? Agora você se arrepende? Você corrige os seus caminhos? Então chame as pessoas para tomar um chimarrão com você. Chame o teu discípulo. Não só para ter oficialmente um momento ali. Não, isso não é legal. Mas gere um vínculo saudável com aquela pessoa. Gere um vínculo positivo. Né? Que nem eu falei, o almoço de domingo. Praticar um esporte junto. Né? Dar uma passeada na cidade. Programar alguma coisa junto. O discipulado ele serve para estimular as pessoas a crescerem espiritualmente e motivar uns aos outros a ter maior intimidade com Deus. Hebreus 10, versículo 24 a 25. Então, o discipulado tem duas partes. Tem a parte do discípulo e a do discipulador, certo? A parte do discipulador não é só para massacrar a pessoa, né? Para massacrar a pessoa, jogar a pessoa lá no chinelo. Não, isso aí não é discipulado. Por mais que você exorte, mas você exorta em amor. Também tem a parte do discípulo, né? O discípulo ele tem que aprender o quê? A honrar o seu discipulador. A honrar aquela pessoa que está se dedicando a ela. Isso é honrar o seu líder. Honrar é respeitar. Nunca falar mal do seu líder, por mais que ele erre. É desrespeito você falar mal. Você pode falar a ele alguma coisa, mas falar mal, nunca. Você pode chegar nele e falar assim, olha, vem cá, eu queria conversar. Eu não gostei dessa atitude, eu achei esquisita. Isso não é desrespeito. Agora você falar mal, isso é máscara. Porque depois você vai chegar, né, tudo bem, discipulador, meu discipulador amado. E aí por trás você está o quê? Falando mal. E aí, a parte do discipulador que está ali sempre, já está ficando brabo com aquela pessoa que tudo é ao contrário, e desrespeita, e sabe que às vezes está desrespeitando o líder, está falando mal. E o discípulo, às vezes tem que também se posicionar. Falar, não, eu vou honrar o meu discipulador também, eu vou me posicionar nessa situação aqui, ó. Eu vou parar de brigar com tal pessoa, eu vou parar de ficar reclamando tanto. Eu vou obedecer. Qual é o princípio da bênção? Obediência. A palavra de Deus está confirmando no coração? Obedeça. Então, meus irmãos, concluindo, para terminar, eu quero dizer assim, para evitar que o purê de batata se azede depois, você tem que gerar uma atmosfera de confiança, de transparência. Gerar. Isso tem que ser gerado. Não é de uma hora para outra. Correr o risco de você até se envolver com a pessoa e ser magoado. Você tem um risco. Tem ou não tem? Na sua família já te magoaram? Imagina alguém de fora. Você corre um risco. Mas isso não impede a gente de ir até as pessoas ou de as pessoas virem até nós. Eu quero que você medite nesse texto depois, Mateus 18. Do versículo 15 ao 17. Aqui fala sobre como confrontar uma pessoa. Como que a gente pode falar com uma pessoa, corrigi-la num caminho que ela está andando errada, sem azedar o purê de batata, sem prejudicar a unidade. Né? Primeira coisa que a gente aprende com esse texto, Mateus 18, depois você lê, que ali está
dando conselho. Quando você tem que exortar algum irmão, como que você tem que fazer? Mas resumindo, você nunca deve fazer isso aí, por mais que às vezes a gente pode até falhar com isso, mas tem que cuidar ao máximo. Você nunca deve expor a pessoa na frente de todo mundo. Você nunca deve chegar de uma maneira assim desrespeitosa. Se é um caso muito grave, você deve ir conversar com essa pessoa. Pega mais alguém da tua célula. Um exemplo, se é o teu líder que está indo por um caminho errado, você está percebendo que o seu líder está equivocado. Junta mais alguém da tua célula, vai conversar com o teu líder. Nós temos que conversar com você. O que está acontecendo? Está tudo bem? Ou isso não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Ou então você é o líder, pega às vezes um outro líder ou alguma pessoa que já é um líder em treinamento e tem um irmão que está lá traindo a mulher, vai lá até ele. Olha, vem cá, nós viemos aqui conversar com vocês sério. Não tem ninguém está filmando, ninguém está gravando, mas você está exortando. Isso aí vai impedir, vai fazer com que o purê de batata se azede, estrague tudo? Não. Porque você está agindo conforme a palavra de Deus. E terminando, meus queridos, a gente tem que começar a praticar. Isso aqui a gente só consegue começando a praticar. Começa a praticar. Pega um Natanael seu, começa a praticar com ele. Pega um discípulo seu, começa a praticar isso aí com ele. Não tem que ser uma coisa obsessiva. Tem que ser algo natural. Se você não tem isso no seu coração, Senhor, gera isso em mim. Gera essa hospitalidade, isso é uma bênção. É o que a Bíblia diz, É os hospitaleiros que sabem receber alguém, sabem tratar uma pessoa. Quero que você se coloque em pé. Eu vejo que nós estamos numa etapa, meu querido, que nós precisamos muito de oração, orarmos muito. Nós precisamos muito demonstrar amor. Porque, logicamente, o inimigo ele não vai nos deixar em paz. Não vai querer que o reino avance. Ele vai querer que as pessoas te considerem falsas, que ama você somente na igreja. Aquelas pessoas que dizem, aquela pessoa só me ama na igreja, só me abraça na igreja, me encontra na rua, não tem coragem de pegar nem na minha mão. Pessoas que estão às vezes amarguradas na vida, que nunca receberam carinho. E talvez esperava de você não tem que olhar assim, essa pessoa é, pelo amor de Deus. Não. Essa pessoa precisa de amor. E se eu posso, eu vou demonstrar amor para ela.